TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. A repercussão na cidade sobre o decreto que flexibiliza o posse de armas. A gente imagina que, de início, pela novidade, muitos cidadãos vão sim adquirir armas e vão tentar reagir e se defender. A população deve ficar atenta com golpes que acontecem principalmente nesta época do ano. Uma antiga prática de crime que continua fazendo vítimas. Estoque de sangue em baixa pode prejudicar hospitais. E a tradicional campanha para ações assistenciais de um clube de serviço. Boa noite. A Hemominas registra queda de 40% no estoque de sangue. É o pior índice dos últimos anos. Em Araxá, assim como hospitais de outras cidades, dependem do trabalho de coleta com a solidariedade dos doadores. A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia vincula-se à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e tem por finalidade assegurar à população a oferta de sangue e hemoderivados. Em dias normais, a Hemominas recebe cerca de 300 voluntários por dia para a doação. Desde dezembro, porém, a média tem sido de 180. É com base na captação que é possível assistir a todas as cidades. Já a agência transfusional do município, que recebe o material biológico, tenta manter o controle do estoque. Aqui nesta câmara fria ficam armazenadas as bolsas. Em um desses refrigeradores, a temperatura chega a menos 28 graus. No outro, entre 4 e 8. Isso tudo para manter tudo na devida qualidade para ser transfugido. E é sistematicamente reposto 2 vezes por semana. Aqui são feitos testes e análises. Cada paciente precisa passar pelo processo de compatibilidade antes de receber o sangue. Cada um tem o seu grupo e RH. E nem todos os grupos RH podem receber de qualquer um. Por isso a gente faz a compatibilidade deles para poder identificar direitinho o que ele pode tomar, o que ele não pode, porque tem agravações, é uma transfusão errada. Então a gente procura não sensibilizar o paciente quando a gente faz essas transfusões. Segundo a superintendente da Santa Casa, todo o sangue recebido é utilizado pelo hospital e diversas outras unidades. Além dos pacientes que estão internados na própria Santa Casa, atendem também os pacientes da Casa do Caminho, da UPA e do Centro de Diálise. Essa é uma agência referência para esses outros hospitais que não têm a sua própria agência transfusional. Neste mês, houve a queda do tipo O negativo, mais procurado por atender a todos os pacientes. Chegou a 40%. Em 2017 e 2018, estava em 30%. A escassez pode afetar a realização de cirurgias de emergência e procedimentos eletivos. Por ano, cerca de 1.000 bolsas são utilizadas em Araxá, número que é uma demanda vigente e necessita da sensibilidade da comunidade quanto à importância da doação. Quando o paciente sofre um acidente, ele precisa receber imediatamente o sangue, no caso de ter perdido, uma quantidade importante. Então, isso não tem tempo de ser programado, Daí a importância da população buscar os hemocentros e fazer a doação. Confira a previsão do tempo para amanhã. A sexta-feira em Araxá será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva no final da tarde. A temperatura máxima chega aos 31 graus e a mínima 17 graus. A seguir, a grande procura por cursos técnicos para facilitar a entrada no mercado de trabalho. E crianças desenvolvem a criatividade tecnológica em oficina de robótica. Voltamos já! Não parece que a vida às vezes dá uma parada?
Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. A qualificação profissional pode fazer a diferença na hora de se candidatar para uma vaga de emprego. A busca por cursos vem aumentando, principalmente por jovens que estão concluindo o ensino médio. Com duração média de 1 ano e meio, focado em competências e voltado para a realidade das indústrias, a preparação técnica agrega um diferencial competitivo ao currículo dos profissionais formados. Isso se comprova pelo aumento da procura, número que, segundo o Ministério Público, vem crescendo quase 70% nos últimos anos. O nível técnico atrai pessoas de todas as idades. Além disso, aqui nesta escola, o técnico em segurança do trabalho, em enfermagem e estética são muito procurados. Uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho, já com uma profissão assinada. O contexto atual revela que o mercado está em busca de pessoas qualificadas para o primeiro emprego, que tenham no mínimo um treinamento sólido antes de exercer as atividades. E há uma estimativa de melhor colocação para quem tem curso técnico na formação. A gente traz essa parte de empreendedorismo, de gestão, de líder, de autoiniciativa, proatividade, com essa visão crítica, essa visão sistêmica do mundo do trabalho. O fortalecimento e a valorização do ensino está diante da desconstrução de um cenário de crise, em que os brasileiros foram forçados a buscarem formas de complementar a renda e sair do vermelho. A capacitação tem sido a luz no fim do túnel. As empresas buscam esses profissionais, né, que formação rápida, que tenham um conhecimento estratégico técnico, né? Não tão mais de gestão, que é o foco da faculdade, ensino superior. Né? E quem acaba de sair do ensino médio considera atrativo o curso técnico, que passou a ser uma das grandes opções. Eu quero fazer de enfermagem porque eu quero seguir nisso e também tem outros que me interessam, assim, mas eu ainda estou pesquisando sobre. Uma base para uma futura faculdade, assim, que a gente pode se interessar, achar um caminho melhor. Rotarianos realizaram na noite de ontem a primeira reunião do ano, preparando a 10ª edição da Campanha das Rosas. Além de homenagear as mulheres, os recursos arrecadados são utilizados em iniciativas sociais. A iniciativa visa arrecadar fundos para 3 frentes de trabalho já desenvolvidas. As metas traçadas foram alcançadas. A campanha foi iniciada em 2003, quando foram vendidas 3.000 rosas. Já no último ano, em 2018, na 15ª edição, foram 15.000. A meta é ultrapassar esse número em 8 de março. O resumo do ano passado foi um total de R$ 60.000 bruto. Desses, 17.800 para o Banco de Cadeiras de Rodas, que fez aquisição de 55 novas unidades. Fundação Rotária com $1.000 e Auxílio Intercâmbio, com pouco mais de R$ 2.300. Faltando pouco mais de 50 dias para a edição 2019, eles distribuem as tarefas entre os 32 sócios. Nós dividimos e damos encaminhamento a todos eles e também aos recursos. Após o término da campanha, existe a prestação de contas que é feita à comunidade, aos doadores. Qualquer pessoa pode comprar um botão de rosa para homenagear no Dia das Mulheres. A unidade custa R$ 4,00. A gente conta mais com o apoio de empresas, né, pessoas jurídicas, que adquirem e dão para os funcionários, para os clientes, para as esposas de funcionários. A meta é alcançar o engenheiro civil José Luiz Ladislau, que vendeu 12.000. Ele dá algumas dicas de como alcançou esse número. Através dessa parceria nossa com os nossos fornecedores, é que nós conseguimos sensibilizá-los da necessidade de nós mantermos o banco de cadeira de rodas e assim, com isso, eu não tenho dificuldade em colocar as rosas no mercado. Uma instituição que promove gratuitamente o desenvolvimento de crianças e adolescentes em vários setores, realizou oficina de tecnologia em 2 locais da cidade. A robótica é um ramo educacional e tecnológico que engloba computadores e robôs.
compostos por partes mecânicas automáticas e controladas por circuitos integrados. São chamados sistemas mecânicos motorizados, controlados manualmente ou automaticamente. Mas, segundo Paulo, é um conjunto de diversas áreas do conhecimento. Porque não é todo dia que você tem uma oportunidade dessa, né? Aprender a como programar alguma coisa, construir. Então, isso despertou meu interesse. Ana Luísa está criando o seu primeiro jogo. Para ela, cada detalhe é muito importante. A melhor parte é ver o resultado final. A gente fica mais criativo, no caso. No primeiro dia, a gente explicou para eles como funciona o mundo dos jogos, como que cria, o que é preciso, o que é a criatividade, o raciocínio lógico. A oficina saiu da parede das escolas e veio aqui para o shopping, onde as crianças, de forma gratuita, puderam aprender como que funciona a robótica na prática e sair daqui com um projeto pronto. Concentrados, os pequenos cientistas descobrem como cada processo funciona. São eles que dominam as peças e colocam a teoria em prática. O tutorial deles e ver como isso funciona artificialmente, né? Aí aqui eles fazem as montagens e logo depois eles fazem a programação do próprio robô que eles criaram. Isabela aprendeu rapidinho como operacionar o robô. A gente está fazendo meio que um carrinho. Tecnologia e inovação para a criançada, que a cada dia está mais conectada com a modernidade. Arthur colocou a mão na massa e já dá uma aula de conhecimento. A gente está fazendo um Jeep de controle remoto e o controle remoto o professor vai programar. A agência transfusional da cidade é abastecida pelo Hemocentro de Uberaba e a Associação dos Doadores faz pelo menos 2 campanhas por ano para ajudar na manutenção. As unidades básicas de saúde estão sendo reestruturadas. Uma delas a Unisa, que atende moradores do bairro São Geraldo e imediações. A recepção principal ganha novo piso, pintura e portas mais largas. Nessa outra parte, já liberada, os pacientes são atendidos. Na ordem de 4 unidades a serem renovadas, essa foi a primeira, por ter maior número de especialidades e, com isso, mais pessoas circulando. Essa unidade estava com uma situação bastante precária, principalmente a parte elétrica, a parte hidráulica, a cobertura. Nós tínhamos bastante infiltração aqui. Tinha, inclusive, nós, na época que a gente vistoriou aqui, salas até já interditadas, sem condições de utilização, por causa do nível de infiltração que tinha. A edificação tinha problemas na parte de atendimento, infiltração em todas as paredes, telhado comprometido e distribuição inadequada de áreas. As alterações adequam às necessidades demandadas atualmente. Aqui são oferecidos serviços como gastroenterologia, oftalmologia, ginecologia e obstetrícia, urologia e psiquiatria, além de exames de endoscopia e eletroencefalograma e o Centro de Especialidades Odontológicas no anexo. Parte deles está interrompido durante a reforma. Nós tiramos de lá o serviço de nutrição e fisioterapia e ocupamos essas salas com consultórios. Então, nós separamos uma ala que foi reformada primeiro e organizamos horários de atendimentos ali para alinhar o fluxo e não deixar de atender nenhuma especialidade. 73% da obra já está concluída. O valor total orçado é de R$ 1.533.000, quase 50% além da previsão inicial. Isso porque as condições do prédio estavam piores do que a primeira análise. Todas as UNES com mais de 15 anos de construção passarão por reforma, atualizando o sistema de combate a incêndio e com janelas de alumínio. Novo layout da Unisa, que contempla ainda o fechamento da via de entrada. Com um melhor visual, uma melhor apresentação e também vai se aplicar nas outras unidades. Fazem parte da reestruturação da rede de saúde, com o objetivo de proporcionar melhores condições de trabalho, mais humanização no atendimento e resolutividade para o usuário do Sistema Único de Saúde. Reinaugurando a Unisa no primeiro semestre e aí estaremos com tudo novo. No próximo bloco, o delegado de crimes contra a vida fala da proposta que facilita a posse de armas. E janeiro é o mês do ano com mais registros policiais sobre golpes na população. O período chuvoso já chegou. Não se arrisque em enchentes e enxurradas. Elas escondem muitos perigos.
Se chover forte, aguarde para sair de casa. Lembre-se, a pressa pode custar a sua vida. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro Militar, o amigo certo nas horas incertas. A movimentação financeira do início do ano, com tantos gastos que inclui pagamentos de impostos, materiais escolares e muito mais, acaba atraindo golpistas que aproveitam para enganar as pessoas. Nossa reportagem vai mostrar um desses crimes que ficou comum nesta época do ano. O falso sequestro, por exemplo, continua fazendo vítimas. O volume de ocorrências é considerável no município no período de férias. O combate a esse tipo de trote é um alerta sobre a questão. Por meio de uma ligação, os criminosos encenam o fato e exigem como resgate dinheiro ou até cartão de crédito de telefonia celular. Segundo a própria polícia, nenhum registro real exige um tempo tão curto para depósito de um resgate. Por isso, esse imediatismo já é considerado suspeito. A Polícia Mineira orienta que na rua o cidadão não ande com grandes quantias de dinheiro. Sempre que possível, utilize cheques ou cartões, pois é mais fácil realizar o cancelamento. Não comente a respeito de quando você irá ao banco realizar depósitos. Faça com o máximo de restrição e discrição. Na agência bancária, ao sacar o dinheiro, coloque o corpo de uma maneira que tampe a senha e o valor. Nas ocasiões telefônicas, realize empréstimos somente pessoalmente e jamais deposite dinheiro algum em contas de empresas que se dizem financeiras de crédito. Não acredite em recadastramento por telefone, instituições bancárias, INSS, Poder Judiciário e operadoras de cartões de crédito, entre outros. É importante que a população sempre desconfie de pessoas estranhas que se aproximem, oferecendo vantagem fácil. Os idosos, é importante que sempre tenham um acompanhante, porque são, na maioria das vezes, as vítimas procuradas por esses infratores. Autoridades de segurança da cidade estão mobilizadas para o cumprimento do decreto do presidente Jair Bolsonaro sobre a flexibilização da posse de armas. O candidato que comprar o equipamento precisa submeter a uma avaliação psicológica que confirme que ele está apto à posse. Para ser aceito, o laudo deve ser emitido por um profissional habilitado e credenciado pela Polícia Federal. A gente imagina que, de início, pela novidade, muitos cidadãos vão sim adquirir armas e vão tentar reagir e se defender. Isso pode, de alguma maneira, aumentar o número de homicídios. Mas o pensamento é que, no decorrer dos anos, com o costume da lei, com a lei sendo assimilada na consciência de cada cidadão, isso venha a se normalizar. O cidadão que decidir adquirir um revólver ou pistola desembolsará cerca de R$ 3.700, cumprindo a todos os pré-requisitos exigidos na lei. Os calibres permitidos são 38, 380, 22 e 36, somando a outros custos, como os R$ 88,00 para a Polícia Federal, a fim de obter o registro necessário para manter o revólver em casa ou no local de trabalho. O decreto também estipula que, ao solicitar o registro, o interessado que vive ou trabalha em local com crianças, adolescentes ou pessoa com deficiência mental deve declarar possuir cofre ou área segura com tranca para armazenar a arma. O Estatuto do Desarmamento, de 2003, prevê pena de detenção de até 2 anos, além de multa, a quem permitir que menores de idade ou com deficiência mental acessem o aparelho. Em Araxá, nos últimos 12 meses, foram apreendidas pela PM 401 armas brancas e 118 de fogo. Há uma diferença entre porte e posse. A posse, ela é mais genérica. Então, é aquela permissão para aquisição, aí você vai poder tê-la em sua residência, em seu comércio, né? Já o porte é o que permite eu estar com a arma, eu portar a arma. Então, nesse caso, mais restrito.
A legislação estabelece a obrigatoriedade do candidato de comprovar capacidade técnica para manusear uma arma de fogo. Entre os demais documentos exigidos estão certidões negativas de antecedentes criminais e de que o interessado não está respondendo inquérito policial ou a processo criminal. A pessoa deve realmente procurar o órgão, Polícia Federal, as polícias que se conveniarem com a Polícia Federal, para estarem verificando lá e acertando os detalhes para curso, para os exames que devem ser feitos, e depois, com feito essa fase, ela vai conseguir a permissão para ir ao comércio, que são restritos também, fazer a compra. Ela não vai chegar lá, escolher e levar, então ela vai fazer a compra, porque aí é também burocrático. E a gente encerra por aqui outras notícias no JS Meio Dia dessa sexta-feira. Fique agora com Café Sintonia. Uma boa noite, obrigado pela companhia e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios.